800, 801, 802, 803, 3 milhões e 1, milhões e 3, 3 milhões e 4. É impossível ser um chefe tão lindo e esbelto como eu hoje. Eu preciso de uma mistura, de uma receita mágica para me fazer revigorar. Olá! Eu sou Chef Le Chef, o melhor chefe de caneca do mundo. E este é ser o Cozinha de Caneca. Hoje vamos fazer o fantástico cheesecake de morango de caneca. É magnífico. Vamos lá ver como é. Ingredientes. Vamos então conhecer os ingredientes. Anote aí tudinho. Primeiro vamos precisar de um punhado de biscoito champanhe, do mais chique que você encontrar. Meia xícara de leite, uma colher de amido de milho, 2 colheres de cream cheese, 7 colheres de açúcar, um ovo, uma colherzinha de café de raspas de laranja, 2 gotas de essência de baunilha, uma xícara de morangos bem picadinhos e uma caneca très belle. Anotou todos os ingredientes? Se não anotou, tem na descrição do vídeo. Proceder de preparação. Começamos com biscoito champanhe. Pegue o biscoito champanhe e molhe no leite. Molhe rapidamente a bolacha no leite, tomando cuidado para não exagerar e transformar tudo numa papa. Se você não ter biscoito champanhe, pode usar outro biscoito, mas o melhor é mesmo o biscoito champanhe. Agora vamos pegar nosso biscoito e forrar nossa caneca. Deixe a caneca assim toda forrada de biscoito champanhe. Agora vamos para a calda. O tempo pode variar de micro-ondas, mas é importante que você use um copo alto como este, porque a calda vai começar a ferver e pode derramar e fazer uma lambança terrível. Coloque 4 colheres de morango e misture com 4 colheres de açúcar e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Vamos agora para o recheio. Preste bastante atenção que este é o momento mais importante da receita. E se você é ignorante e não sabe, o cheesecake é famoso por ser um bolo de queijo. Mas ele não veio dos Estados Unidos como pensa a maioria. Não! O cheesecake foi inventado por um ancestral meu, o grego Ateneus Lechefeus. Em 770 a.C., na ilha de Delos, Ateneus Lechefeus precisava de um alimento très energético para vencer os clássicos Jogos Olímpicos dos grandes chefes de cozinha. E ele precisava de uma receita mágica. Oh, preciso de uma receita mágica. Então, ele criou o bolo de queijo com mel, que virou o nosso cheesecake de hoje. Eureka! Primeiro misture o cream cheese com 2 colheres de açúcar até ficar esse creme homogêneo. Depois adicione 2 colheres de leite, o ovo e as raspas de laranja. Misture tudo. Em um potinho separado, misturamos o amido de milho e um pouquinho de leite. Assim, evitamos que forme pelotinhos. E misture no resto da nossa massa. Agora vem a baunilha, que é ser o toque do chefe. Você não precisa usar se você tiver mau gosto. Pingue 2 gotinhas em nossa massa e mexa bem. Agora, ponha tudo na caneca e leve ao micro-ondas por 2 minutos. Vai ficar com essa consistência macia. Vamos pegar nosso cheesecake e levar para esfriar na geladeira. Enquanto a caneca esfria, vai jogar um joguinho. Eu preciso de mais vida nesse joguinho. Já sei, vou convidar todos os meus conhecidos do Facebook. Todo mundo que eu conheço do Facebook. Vou convidar todo mundo. Depois que sair da geladeira, adicione pedacinhos de morango. Por cima de tudo, a deliciosa calda de morango. E voilà! Temos este maravilhoso cheesecake de morango de caneca. Que cheirinho bom! Adoro cheesecake. Ser uma maravilha para todos os sentidos. Eu me sentir mais forte e revigorado. Olha só esses músculos. Que maravilha! Aproveitar e erguer essa panela enorme. Viram que maravilha de receita?
Se você gostou, agradeça a Érica Calil Nogueira, que pediu uma receita de morango. Faça como ela e deixe seus pedidos aí nos comentários. Assine nosso canal, veja os vídeos anteriores, siga-nos no Twitter e no Facebook e marque suas fotos no Instagram com a hashtag #ChefLeChef. Vamos juntos formar uma geração de chefes de caneca? Todos para me adorar. Eu sou o máximo. Tá bom.